Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Mais uma vez estamos aqui numa quinta-feira. Eu exercitando minha paciência mais uma vez, porque tem dias aqui que eu tenho que exercitá-la e é bom, né? Eu não consigo exercitar na rua às vezes e aqui no programa. Peço desculpas pelo nosso atraso. É totalmente involuntário da nossa parte. É que às vezes o programa anterior termina 3 minutos para as 8. Aí mesmo que a gente seja de outro mundo, nós não conseguimos entrar 8 horas no ar. Mas isso é um assunto interno, nós vamos procurar solucionar e pedimos desculpas por estarmos entrando atrasados. Durante a semana, nós tivemos a grata surpresa de ter encontrado pessoas afins do nosso programa. Tivemos até interessante, uma senhora encontrou com uma outra, numa outra rede de televisão, não, aqui vocês sabem que o Canal 4 da TV Floripa é da Rede Net. E uma pessoa estava numa outra rede mudando o seu plano, porque estava descontente, e comentando com a outra, não se conheciam, e disse que a única lamentação que ela teria em largar a emissora que ela estava largando, a NET, seria ela deixar de assistir o programa Vida Inteligente. Isso é muito gratificante, muito gostoso. A gente sabe que o nosso público é um público especial, como especiais são todos. Todos que estão na nossa sintonia, de uma forma ou de outra, coincidência ou não, eu tenho ouvido ao longo desses 4 anos, e me sinto muito bem quando eu ouço, não para o ego, mas por ter a certeza de que eu estou, juntamente com todas aquelas pessoas que participam conosco aqui, no caminho certo, ou seja, de uma certa forma ou outra, sempre, ou seja, porque assistiram na casa de alguém, ou porque foi trocar de canal, de repente estavam falando alguma coisa que interessou. Então, as formas que as pessoas são trazidas para a nossa egrégora é uma coisa interessantíssima. E isso, as pessoas vivem atrás de provas, né? O ser humano é muito São Tomé. E eu já falei muitas vezes aqui no programa sobre a questão do observar. Observem que as coisas estão acontecendo e a gente só precisa estar perceptivo a isso. Então, se você perceber o que está acontecendo ao seu redor, você vai ver muitas coisas interessantes. Tudo aquilo que você procura está do seu lado e você não percebe. Tá. Já estou ficando mais calminho. E eu queria mandar um abraço aqui para a nossa querida amiga e irmã Maria Cleusa Zanin, lá de Curitiba. Também para Marinês Tito Salgado. E para o doutor Sbissa e Família, o cardiologista, que são nossos telespectadores aqui em Florianópolis, e todos aqueles que não gostam de se identificar, mas estão ligados conosco nessa egrégora maravilhosa, seja em São Paulo, seja em Minas Gerais, seja no sistema geográfico, seja no exterior, seja em cima, seja embaixo, seja em todos os cantões. Então, hoje estou, depois de uma ausência de 15 dias, estamos retornando aqui hoje para dar sequência do nosso tema sobre a função oculta das glândulas endócrinas. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitos comentários na rua, nos agradecendo estarmos tocando nesses assuntos, porque as pessoas estão compreendendo o que está acontecendo com elas e, pelo menos, já sabem por que isso está acontecendo com elas. E o que nós estamos trazendo aqui está ajudando essas pessoas, e é exatamente esse o nosso objetivo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar, e o tema de hoje, para o programa inteiro, é a glândula timo. Boa noite, Jorge. Boa noite. Você está bom? Estou ótimo. Eu também, agora eu estou. Deixa eu só para dar um recadinho aqui. A coleção Vida Inteligente, tudo isso aqui que nós falamos esses 4 anos, eu já mostrei aqui, mas eu sempre gosto de mostrar também, porque está aqui esta capa, dá para ver aí, a turma está vendo aqui, né? Toda a coleção chamada Mosaicos do Novo Ciclo, são todos os temas, são 74 programas que foram feitos com o Jorge Ouro desde 28 de setembro de 2005. Completamos 4 anos, né, Jorge? Você vê? Isso aqui são os DVDs. Todos os DVDs estão aqui. São 38 DVDs com o programa de hoje, com todas essas coisas que jamais foram ditas em lugar nenhum, a não ser aqui. E agora já são de todos, né? Da mesma forma,
A mesma coleção está em CDs, para aquelas pessoas que não têm paciência ou ficam restritas a assistir na televisão. Os mesmos 74 programas estão em CDs, onde você pode assistir na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você queira. Todas as relíquias estão aqui à sua disposição. Bom, dito isso, Jorge, boa noite, é um prazer receber você de novo. E eu senti falta desse... Que a gente fica um costume, né? Apesar da gente estar ligado, a gente não existe distância entre irmãos, né? E energético isso aqui, mas esse congraçamento com todos os nossos irmãos aqui presentes hoje, que eu não vou nomeá-los não, porque de vez em quando eles me dão bronca, não, eu não devia falar meu nome, então tá tudo... Mas tá cheia a casa aqui hoje. São todos seres humanos. São todos seres humanos e tem os invisíveis também que estão aqui, né, nos dando o ar da sua graça. Pode falar o nome. Não vou falar não, fala você. Então é um prazer receber você de novo. Igualmente, a gente falhou uma semana aí, mas faz falta. Tem que vir aqui para recarregar a bateria. Então. Então vamos falar, nós falamos nos programas anteriores, como eu disse ali, sobre as glândulas, né? E hoje nós vamos... Eu andei dando umas pesquisadinhas aí também, eu até tinha recebido um PowerPoint, mas eu não quis trazê-lo hoje para deixar exclusiva a coisa. A glândula timo, ela tem uma importância e tanto, né? Nem eu sabia disso, como se eu soubesse de tudo, eu não sei de nada. Mas me causou muita surpresa quando eu fui ler sobre a timo. É porque é algo praticamente desconhecido, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista geral, das pessoas em geral, né? E quanto do ponto de vista esotérico também, não se dá bola nenhuma para a glândula, para o timo, né? E ele é a base de uma porção de coisas interessantes que a gente vai conversar. Então, pode começar. Então, primeiro um abraço fraterno para todos que estão aqui, para todos que estão assistindo, para aqueles que não estão assistindo, e esperar que, e desejo que essa conversa de hoje, a gente faz tempo que não fala isso, mas que ela vale a pena e que essa 1 hora ou 50 minutos, 55 minutos de vida que vocês vão investir, vão usar para estar aqui junto conversando, que vale a pena, que seja uma coisa bem usada, que seja um tempo de vida honrado. Só queria fazer um comentário antes. Assim, a introdução é a melhor parte do programa, né? Lá vem ele sempre aqui. E aí é uma coisa muito interessante, porque assim, uma das forças mais poderosas que existe no astral, a gente chama de plano astral. Um dia a gente vai explicar bem como é que é essa questão de plano, que não é um plano, vamos deixar bem claro no astral. Então, uma das forças mais poderosas que existe no plano astral e que consegue controlar ou injetar consciência em todas as demais formas criadas é o que você citou de início, que às vezes tem que exercer. E veja que você citou essa característica por conta do atraso do programa. E depois, quando você falou sobre o DVD, você disse que daí, para quem não tem paciência de assistir. Então, você citou a paciência com relação ao programa, que daí é um nível de paciência. Sem dúvida. Uma paciência mais intensa que você teve que ter, porque atrasou, isso te aborrece, esse tipo de coisa assim. Sim. Tal. E outro é a paciência para assistir ou não o DVD. São dois níveis de coisas diferentes, mas você usou o mesmo termo, paciência. É porque a paciência... ela é uma das formas mais poderosas que existe no astral, é um ser especializado, né? E é um dos mais elásticos também, e a prova é que você usou a paciência para explicar o não ter tempo de assistir o DVD e preferir ouvir o áudio, ou a paciência para entender que atrasou 5 minutos e esse tipo de coisa. Então, a paciência, qualquer conglomerado de elementares entrelaçados, que seja um hábito, ou um medo, ou uma dor, ou qualquer coisa que você sinta, na hora que vai se manifestar, a única forma que você tem de reagir imediatamente a essa manifestação é a paciência. Então, a ira vai se manifestar, calma, paciência. Né? O remorso, ou qualquer dessas diversões astrais, quando vai se manifestar, a paciência ela consegue dar uma segurada para que você, então, permeie, né, aquele impulso, né, astral que tende a se transformar em ação no plano físico, você permeie com razoabilidade, com razão, e isso venha acontecer ou não. É o caso aqui, então assim, eu estou sem paciência, eu vim aqui, tá, chutei a mesa, a câmera, tá, não, agora eu estou com paciência, eu aguardo, espero, porque todo mundo está fazendo ser melhor. Então a paciência, ela é um filtro, né, que incute consciência em qualquer ser plasmado no astral, ela é importantíssima.
Então, que bom, né? Que bom que eu desabafei, então. Então, é o exercício da paciência, exatamente. E a paciência, ela é o primeiro caminho para a neutralidade, né, que é uma coisa muito importante também. Bom, falar sobre o timo é assim. Então, eu digo assim, eu sou, bato no peito. Sim. Digo assim, não, deixa que esse negócio aqui é comigo, né? Não, isso me fez muito bem, né? Eu estou com uma dor muito grande aqui no peito. Eu estou imensamente feliz. Qualquer coisa que seja muito intensa, né, você leva a mão aonde? No peito. Exatamente onde está o timo. Né? Exatamente onde está o timo. E a gente sempre pensa assim, que daí assim, pô, fala assim, eu estou com uma dor no coração, estou com um aperto no coração, estou com uma angústia no coração, estou com uma felicidade no coração, um beijo no teu coração, um abraço no teu coração. Não tem nada a ver. O coração está na função de bombear, né, vida para manter esse conceito que a gente chama de existência, mas isso tudo acontece e é no timo. O timo está localizado onde? É nessa região aqui, No atrás do externo. externo, e uma parte dele, mais ou menos, que abraça o coração. Então, bom, o timo, assim, Ele tem uma forma esquisita, inclusive, né? Parece um serzinho, né? Não é isso? E ele varia de tamanho, né? Então, assim, ele se forma mais ou menos por volta do sexta semana de gestação, e de início, a matéria que dá origem é a mesma da tireoide, né? E da faringe, né? Aí depois ele se dissocia e vem e desce. E ele é chamado de a glândula da infância, né? E a gente vai conversar por quê. E tem muito a ver com essa questão de que, assim, que as religiões, é dito que o Joshua Ben Pandira disse que o reino dos céus pertence às crianças, negócio assim. Vinde a mim as criancinhas, né? Pois é, mas a criança a criança ou o adulto com o timo em equilíbrio, né? Porque é a glândula da infância. Então, o timo, ele começa a se desenvolver e até 1, 2 anos, ele, então tem um pico muito grande de crescimento, porque as artérias que alimentam, né, que fazem o sangue fluir, né, das glândulas mamárias, elas passam também pelo timo na mãe. Então, o éter, né, em forma de éter, o amor materno, ele flui do timo diretamente para dentro da criança. Então, há a transferência do éter. Tanto é que, assim, a criança que é alimentada com leite materno, ela tem o timo maior do que a criança que toma leite animal, porque no leite animal, o éter que existe no leite animal, ele se dissocia, ele não tem função nenhuma no organismo, a não ser ativar determinadas formas mais densas do astral, mas a criança, como ela ainda está imune a isso, então não tem muito impacto. Ao contrário daí o leite materno, ela recebe o éter da divindade, né, junto com o leite, ele recebe a essência de timo junto, né, e aí essa essência se aloja no próprio timo da criança e vai ajudar inclusive a formação de glóbulos vermelhos e suprir as deficiências orgânicas que a criança tem até os 7 anos. Então, até o 2º ano, ela cresce bastante e se avoluma. E continua crescendo até por volta de 7 anos, porque assim, a pineal e o timo, eles são inibidores das funções sexuais. Inibidores? Inibidores das funções sexuais. A pineal e o timo. Então, ele retarda o surgimento da diferença de voz, do aspecto de mulher na menina, do aspecto de homem no menino, esse tipo de coisa. Aí, por volta de entre os 7 e os 13, 14, que daí então quando é a adolescência, aí então começa a entrar em hiperatividade pituitária, tireoide, suprarrenal e as gônadas. Uma atividade muito intensa e na medida em que essa atividade ela começa a ser a tônica do ser humano, aí o timo se retrai, né? E aí a tônica então deixa de ser o estado infantil para ser um estado já que vai ter por função a geração. E esse período então de crescimento e ação do timo, ele vai até por volta de 21, 22 anos, 23 anos, que é o estado que daí na medicina se diz que ele está em um estado de dissecação, porque acreditava-se que até nesse período o timo ele estava tão atrofiado que ele deixava de ter função no corpo humano. Só que o timo até essa idade, até onde começam a aparecer os caracteres sexuais,
ele é responsável por todo o crescimento orgânico. Todo o crescimento orgânico está baseado no timo. Tanto é que, assim, o centro de vida celular, isso é uma coisa muito interessante, muito importante. O centro de vida celular do organismo como um todo é o timo. Quem mantém o conceito de vida celular, a organização celular, é o timo. Da mesma forma como quem mantém a vida do ponto de vista de vitalidade é o baço, e daí do baço, então, alimentando os 7 chakras, mas são níveis diferentes de vitalidade. Então, quando chega a volta de 21, 22 anos, então o time está no ponto de inflexão, assim, na mínima atividade. E veja que é muito interessante, porque daí coincide, porque nesse período, então, a gente teve essa bórea, hiperbórea lemuriana. Em meados da raça lemuriana, né, então houve a separação dos sexos. Isso acontece de novo na gênese humana, no período de gestação, e depois vai acontecer durante toda a vida do ser humano, até os 49, e repetindo. Então, quando ele está com 21 para 22 anos, por aí, então veja que ele terminou 3 ciclos de 7 e está começando outro. Dá exatamente em meados, né, exatamente dessa separação sexual. Aí o timo, ele entra, ele não entra em inatividade. O recesso. Ele continua potencial, né, e ele continua segregando timosina. Né, e a timosina, ela é reguladora, ela é o que protege o organismo contra invasões externas, tanto física quanto do astral. Ele continua em função. E aí ele tende a voltar para a sua máxima atividade depois dos 40 anos, ou próximo entre 42 e 49, né? Por isso que diz que a vida começa aos 40, né? Então isso é uma maneira de falar, uma maneira não oculta de se referir a um fato oculto, que daí a partir desse momento em que então há o decréscimo, né, da atividade da pituitária, da tireoide, das gônadas, essas que dão ênfase à criação física, à criação sexual, e aí então o ser humano ele consegue ter a possibilidade de voltar ao equilíbrio. Que equilíbrio? O equilíbrio infantil. Até os 7 anos de idade, então a criança ela está no reino, né, do timo e pineal. Primeiro que assim, o timo ele interfere pâncreas, baço, pineal, pituitária, tireoide, suprarrenais, que assim, ele em essência, ele regula toda a mecânica fina do organismo. A criança até 7 anos, então é muito comum, né? A criança pequena, ela falar assim, ontem eu vou, meu neto amanhã eu fui, né? Então essa e a gente fica corrigindo, né? Não deve, você já disse que não devemos corrigir o que é um erro de o tempo do verbo das crianças. É um erro porque você está diante, né, de uma verbalização da atemporalidade. Você está diante da verbalização de um estar na 4ª dimensão. E aí você corrige achando que você, da tua cadeira, do teu tom de mente concreta, sabe mais do que aquele ser que está falando. Certeza. E não é verdade. Primeiro que aquele ser chegou depois de você, então ele é mais especializado. Né? E depois que, como ele está com o timo em equilíbrio com pineal e pituitária, então ele está em uma dimensão a qual inconscientemente, porque ainda está com a criança, a qual nós adultos deveremos ir mais tarde conscientemente. Então, a criança até nessa idade, então assim, também é muito comum, né? A criancinha, ela ficar olhando e rir, ela vê alguma coisa passar para lá, passar para cá. Porque como ela tá na 4ª dimensão, ela está em estado de 4ª dimensão, então ela é distraída pelos devas. E ela enxerga outros planos, né? A 4ª dimensão, né? Porque você tem corpo físico, né? O primeiro, né? Face da Terra. Você tem vital, que é o baço, que é mundo de badagas. Você tem o astral, que é o umbilical, que é duate, né? E você tem o cardíaco, que simplesmente é a agartha, é a 4ª dimensão, é o mundo do ar, né? Aí, então, a criança até os 7 anos, ela está nesse estado. Na medida em que daí ela se projeta em direção à superfície, ela assimila a vida, então ela vai se transformando de um elemento solar em um elemento lunar. Então ela tende a estar sujeita às regras da vida, às regras da superfície, e então há essa disfunção orgânica, quer dizer assim, é uma balança de criação mental e criação sexual, e são equilibradas e tende a desequilibrar para a criação física e passa nisso aí alguns anos de vida até voltar. Aí, inclusive, acontece assim, uma coisa muito
não dá para usar o termo interessante, mas intrigante, é que então os laboratórios desenvolveram um remédio, ou remédios, são vários, exatamente para quando então o homem termina essa fase da criação física, onde ele está em desequilíbrio, ele poderia tender a estar no equilíbrio novamente entre pineal, pituitária e timo, quer dizer, voltar a ser criança, né, com uma atrofia do impulso da criação física que não é mais necessária, no caso da criação sexual, aí, então toma-se medicamentos para avivar isso. Então, do ponto de vista de iniciação, do ponto de vista orgânico, isso é uma coisa caótica. Eu acho que eu vou fazer uma parte que é oportuno, que essa semana ainda estava conversando com uma pessoa e eu não soube explicar para ela, não lembrava a explicação, e então, já que nós estamos conversando sobre o assunto, até os 49 anos nós completamos o ciclo, ou seja, 7 ciclos de 7. E você disse em outras ocasiões, eu gostaria que você repetisse, inclusive para que as pessoas entendessem, que aí, a partir dos 47, dos 49, aí daí para frente nós temos a opção ou de juvenescermos ou de voltarmos ao processo inicial, né? Ou então, como se a gente tivesse uma escolha de sermos perenes ou começarmos o caminho de volta, ou seja, voltar de onde nós viemos. Como é que é isso, mais ou menos? Você deu essa opção ali. Você pode explicar isso de novo? Claro que sim. Já que nós estamos falando da própria glândula que você falou, que ela tem o tempo dela e o homem também começa a se encher de remédio para repor hormônio, para fazer isso e para fazer aquilo, então acaba muitas vezes o efeito sendo o contrário daquilo que se desejava. É que a gente tem que entender que o ser humano, ele é um conglomerado, ele é uma máquina, né? É um conglomerado de inteligências que elas são regidas dentro do conceito da instantaneidade pelas forças cósmicas. E aí isso então se processa através da respiração, através da alimentação. E há um comando direto e imediato, né, que é através do sistema cérebro-espinhal, né, ou do sistema nervoso do organismo. E há uma outra linha de comando, de contato entre o visível e o invisível, que é através dos hormônios. Então, essas glândulas, né, que a gente tem conversado nos últimos dias e hoje, né, elas têm por função passar comando, né, especializado para inteligências específicas no organismo. Então, quando o hormônio ele é segregado, você pega a adrenalina, 1 sobre 1 bilhão, não sei o que, da adrenalina, já cumpre a função. O que é quando você pega o glândula, segrega o hormônio e larga na corrente sanguínea? Isso é inteligência pura, isso é um comando, isso é um contato com a origem daquele órgão especializado que tem que produzir cálcio, não sei o que, aquilo regula. Então, isso é feito dioturnamente, dentro do conceito da instantaneidade, subatomicamente. Nós conversamos aqui da outra vez, não sei se foi da outra vez ou outro dia, que a diferença entre um de nós, né, um ser humano em busca da sua evolução, da sua iniciação, e um adepto perfeito, um Krishna, um Buda, um Yoshoben Pandira. No programa passado abordamos isso. Então, a única diferença é que nós temos o sistema glandular em busca de um equilíbrio. Sim. E esses têm o sistema glandular em equilíbrio, porque o sistema glandular ele já é o resultado do próximo sistema de evolução. A partir disso, então, se, baseado no conhecimento, na meditação, no conhecimento de si mesmo, durante a minha existência, eu, então, começo a ter contato com essa realidade que é o meu sistema glandular, que é o 5º sistema de evolução presente nesse organismo, me dando o conceito de vida, né, eu consigo, então, alterar os ciclos da minha existência. Até 49 anos, eu, você, todos nós, vivemos com a energia que nós herdamos cosmicamente dos nossos genitores, pai e mãe. De 49 anos para frente, ou você adquiriu conhecimento, né, para você então se transformar no teu próprio dínamo, teu próprio contato com as forças cósmicas, ou então você entra num processo de degeneração orgânica. E veja que o conceito de morte, o conceito de doença, o conceito de degeneração orgânica é simplesmente porque a gente perde o contato com o entorno. Porque o ar que eu respiro quando eu tenho 7 anos é o mesmo ar que eu vou respirar quando eu tenho 80 anos. Perfeito. O prana que emana do sol, né, visível, ou o forrati que emana do sol oculto, quando no momento do meu nascimento,
é exatamente o mesmo que está emanando quando eu tiver 200 anos, ou 100 anos, ou 90. E por que que quando eu estou com um mês ou um ano eu tenho extrema e total vitalidade e quando eu estou com 90 anos eu começo a ter problemas de saúde? Por minha incompetência em continuar em contato com, né, esse plano que é o dador da vida. Né? E esse contato com esse plano que é o dador da vida, ele só vem através da consciência. Que nós nascemos com um papel, com um trabalho. Que papel, que trabalho? Resolver uma parte do que nossa família não resolveu, resolver uma parte do que a humanidade não resolveu, resolver uma parte do que eu não resolvi e ainda trabalhar em função da própria humanidade, em função da lei. Isso gera um desgaste de vitalidade. Que desgaste? Então, respondendo a isso tudo, é a resposta que a gente está conversando sobre esse assunto, né? Então, as grandes confusões, as grandes coisas densas do astral é medo, primeira coisa. Segundo, a obsessão ou depressão, ou o contrário que é o regozijo, os dois fazem mal do mesmo jeito. O terceiro, o grande problema do plano astral é os impulsos para satisfação dos seus desejos animais, né? E aí tanto faz se é aquela comida que eu gosto, se é aquela bebida que eu quero, se é a mulher que eu desejo, se é o amor que eu procuro, se é o ódio que eu tenho, não interessa qual seja. O próximo passo é a busca pela felicidade e o último é a busca pela libertação. Esses são os degraus, né, da saída do problema com relação ao astral. O galgar, o andar nesses degraus, né, é ter contato com aqueles que estão no astral, que já foram criados pela humanidade ou são criados por mim mesmo, que de mim se alimentam. E se alimentam de mim e eu não sei repor, se eu, na busca pela consciência, né, eu abro mão dessa busca pela consciência e vivo só o dia a dia, né, essa energia, essa vitalidade que a própria existência me deu, que o cosmos me deu, ela se esvai no contato com as minhas dores, meus desejos, meus amores, minhas felicidades, esse tipo de coisa. E também porque o ser humano ele costuma pensar em si, né, de uma forma egóica. Se ele começar a pensar no todo, fica mais fácil. Aí tem a ver com o timo, que é o que a gente vai conversar hoje, Perfeito. que é uma maneira. Então, esse andar pela vida, ele vai gastando a vitalidade que eu teria e que me daria, no mínimo, 7 vezes 49 anos de idade, caso eu conseguisse viver neutramente. Se eu vivesse neutramente, aquilo que eu tenho, eu economizaria e só geraria seres adequados. Depois fala. Então, só geraria seres adequados. Como eu tenho contato com esses seres do astral, eu vou despendendo vitalidade, despendendo energia. E como eu daí não sei como reavivar, né, como buscar o equilíbrio que me deu a vida, nós passamos por 3 iniciações, qualquer um de nós, de início. Primeira iniciação, a gênese, a concepção. É a individualidade. Segunda iniciação é a gestação, porque em 7 meses de gestação, depois mais 2 de reserva técnica para 9, então você repete toda a gênese humana, toda a antropogênese, você repete no útero da tua mãe. E a terceira iniciação é o nascimento. 3 iniciações que a própria coisa em si, a própria vida te dá, né? A partir daí tem a outra iniciação, né, que daí é a união da alma do ser humano com o espírito do ser humano, que é você encontrar com você mesmo, né, e então se transformar, se possível, até os 49 anos, no que seria o 2 vezes nascido. Uma vez nascido da mulher, né, e outra vez nascido de si mesmo, que é o do Ija, DWIJA, é o 2 vezes nascido. O 2 vezes nascido o que é? É aquele que daí já não mais necessita da energia que lhe foi dada pela vida, pelo pai e mãe, porque ele desenvolveu nele, né, não mais o pai e mãe físico, kármico, né, mas desenvolveu nele o pai e mãe cósmico. Do qual ele se nutre eternamente, se for o caso. Não, quando ele desenvolver nele o pai e mãe cósmico, ele não se nutre mais de nada, porque ele é Ele tudo, é, perfeito. Tá. né? E nesse instante, o desenvolver o pai e mãe cósmico é o equilíbrio do timo, né, com a pineal, com o coronal, com o Sahasrara, né? Então, essa é a questão.
Se eu levo a vida comendo, dormindo e procriando em desequilíbrio nessa questão da criação que a gente estava conversando agora, criação física, criação mental, entre alma e espírito, entre desejos e aspirações. Chega um período em que o organismo ele se esvai, ele está assim, há tanto tempo em desequilíbrio que ele já não tem mais como se restabelecer. Aí a gente entra num processo que leva ao que a gente conceitou como morte. E a morte ela é uma decorrência do nosso desconhecimento, do nosso descaso, né, e do nosso... Tem um termo em italiano que é dolce far niente, né? Dolce far niente, alguma coisa. É não fazer nada. Não fazer nada. Eu me deito na rede da vida e eu fico assim, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, às vezes eu estou feliz, às vezes eu estou triste, e aí a vida vai passando, né? Como se fosse umas férias não programadas e não é nada disso. Tanto é que a morte não, nada mais é do que a falência múltipla dos órgãos, né? Quer dizer, o cansaço dos órgãos, por falta exatamente do que você estava dizendo, a nutrição. E tanto o conceito de morte como a questão de doença, ele sempre acontece de cima para baixo, é da mente concreta para baixo. Então, a desagregação do astral, se projeta vai no somatizar vital, no corpo rompe físico vital, depois. Aí esses devatas, que são os conceitos de doença, se alojam em determinado órgão, e no órgão, na verdade, ele não está no órgão, ele está impedindo o contato desse órgão, dessa unidade de existência com o corpo. Assim, então, vem e se aloja no baço. Né? O baço simplesmente vai degradar toda a rede vital que distribui o que a gente conceitou como vida. Né? Ou o desequilíbrio com relação à tendência, e é uma coisa que acontece assim, de uma maneira muito intensa na sociedade hoje, que é a antecipação da questão da erotização das crianças, esse tipo de coisa. Isso é um crime de lesa divindade, um crime de lesa evolução, um crime de lesa seres do futuro, que são os que estão nascendo agora, né, porque eles não passam pelo período de adaptação a um mundo, né, para o qual eles têm que estar preparados. Isso é antecipado e o timo para de funcionar muito cedo e entra em desequilíbrio. E isso leva a uma série de processos que isso tudo estoura mais na frente, aí, dos 49 anos para frente, aí o ser tem que estar muito preparado para conseguir sobreviver, senão não sobrevive. Bom, mas existe solução? Nós vamos dar hoje. Nós vamos dar hoje? Então vamos lá. Né? Então, seguindo com relação ao timo, né? Então, tem esses degraus do astral que a gente conversou. Depois da questão da libertação, vem a questão da chamada bem-aventurança. Então, tem uma distinção muito clara assim. Uma coisa é a felicidade. Então, eu estou feliz. Eu estou feliz quando eu conseguir atender um anseio de um desejo que eu tenho. Então, a felicidade é assim... Pô, estava com vontade de tomar uma cerveja, eu tomei a cerveja e fiquei feliz. Eu estava com vontade de comer uma torta de chocolate, eu comi e fiquei feliz. Eu estava com vontade de tirar férias, eu tirei férias e fiquei... Então, a felicidade, ela é simplesmente o atender à demanda de um elemental. Né? E aí, então, a felicidade, ela é completamente efêmera. Porque tão logo esse elemental... Né, ele tenha deixa de ser alimentado, né? digerido aquela energia que você deu, ele vai ter vontade novamente. E se for um conglomerado, isso vira hábito, vira vício e altera o caráter e gera karma. Acima da felicidade, que é a questão daí da emoção mais densa, eu tenho a alegria. A alegria, ela já não está vinculada à felicidade, porque a felicidade é quando eu tomo um copo de refrigerante, né? E a alegria já é uma alma alegre, já é diferente. Independente de eu estar feliz ou não, eu sou um cara alegre. Acima da alegria, tem o que a gente conceitua de bem-aventurança, né? Que daí é um estado de espírito, né? É um estado de neutralidade, né? E só pode ser gerado pelo time equilibrado, né? Agora, de que maneira? Então, o que acontece? O time, então, ele começa a se atrofiar a partir do momento em que eu tendo mais a criação física do que a criação mental. E aí, então, ele fica no estado de latência, ainda segregando timosina para manter o conceito de vida, né?
Mas eu tenho que ter certos cuidados com relação ao timo. Porque quando eu digo assim, putz, eu estou com uma dor no peito, assim, isso me dá uma angústia, e é verdade, né? E é uma coisa muito interessante. Agora, então, vamos deixar o timo parado aqui e vamos falar sobre um outro aspecto. Já voltamos aqui no timo. Então, todo mundo fala muito sobre os chakras, né? Ah, porque o chakra é isso, porque o chakra é aquilo que está desalinhado e não sei o quê, é aquela confusão toda. Primeiro que a coisa que a gente nunca conversou aqui, e a gente sempre conversa aqui como se fosse a cebola, sempre tirando uma camada cada vez, né? Então, qualquer que seja o chakra, ele não é uma roda só, ele não é um só. Cada um deles é três, não é, são três, é três. Então, ele gira naquela pasmaceira no ser humano normal, né? A única maneira de você fazer com que ele gire mais rapidamente, né, é através do conhecimento, da iniciação, de você buscar o correto caminho. Quando isso acontece, quando ele começa a girar mais rapidamente, aí dentro do chakra é roda, né? Então dentro do chakra, então surge um outro dentro de cada um, né? E aí, quando então você está no caminho de iniciação... Seria esse o caminho do Merkabah ou não? Do corpo de luz? Não? Tá, esquece. Não. Até porque não tem esse caminho do corpo de luz. A Merkabah, ela é um conjunto de fatores. Ah, sim. Né? Então não tem uma coisa única para chegar nisso. Então quando o chakra está em hiperatividade, né, por causa da iniciação, equilíbrio, meditação, yoga, o que seja, né, aí então surge um outro dentro de cada um deles, e começa a girar. Só que daí não é que ele vai se misturar, é que ele gira mais rapidamente sobre o outro, ele cria uma nova realidade, né? Aí, nesse momento, o timo tende ao equilíbrio e você está na quarta dimensão como criança. Então, o timo te permite ser um adulto criança, ele te permite ser uma criança eterna. E aí, só fazendo um parênteses, é muito importante que assim, a matéria tem várias qualidades da matéria, né? Cor, gosto, movimento, densidade, esse tipo de coisa assim. Quando você está daí com o timo em equilíbrio, quando você está num estado infantil, mas já consciente, aí você está na quarta dimensão consciente e a matéria, ela adquire uma outra característica. A matéria que nos cerca. Fica mais sutil, seria o termo certo, não? Ou não também? Não, é a permeabilidade. Né? É aquilo de você ter uma corda presa nas duas pontas e você faz um nó no meio sem tirar as duas pontas. Sim. Porque a matéria fica permeável, você perpassa a matéria. Isso é a quarta dimensão. Né? E isso é uma decorrência natural e obrigatória de um timo equilibrado. Tá? Bom, então voltando. Então, o timo, ele tende a se atrofiar, né? E aí, quando ele tende a se atrofiar, até determinado momento, até 21 anos. Colocamos o timo aqui de lado. Aí vamos falar sobre o chakra. Então, o chakra ele tem 3 rodas, então tem o normal, depois ele tem uma sobreposição que ela gira sobre o próprio chakra, então como se você desse corpo, alma e espírito para o chakra. E depois, então, quando você está já em contato com a tua unidade, quando você fez uma alteração no timo e no cardíaco, que eu vou falar agora, surge o terceiro ponto, né, no chakra. Aí o conceito que se pode dar, se pode escrever olhando um chakra funcionando dessa forma, é aquele termo que a gente conversou de uma outra vez aqui, que é o formidabilíssimo. Perfeito. A única forma de você descrever, né, o que acontece com o ser humano fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, quando ele está em equilíbrio, e veja que tudo que a gente está conversando aqui é equilíbrio do sistema glandular, né, e a base do equilíbrio do sistema glandular, obrigatoriamente, em qualquer ser humano vivente, é o timo. Né? Aí então chega no estado de formidabilíssimo. Né? Aí tudo flui. Tudo flui. Aí você tem consciência, você tem vitalidade, todo o teu sistema glandular daí já está em contato com o quinto sistema. Você tem... Aí é uma coisa muito interessante, Grego, que é assim... Porque então você tem assim, você tem o físico, o vital, o astral, né, e a mente concreta. Então, a base da mente concreta, a base da razão é o coração. Não é o cérebro, é o coração.
Mas também, junto com o coração, que é a base da mente concreta, eu tenho o ponto que liga o triângulo inferior, né, que é o básico, o esplênico e o umbilical, que é um triângulo assim, né? Ele liga com o coronal, o frontal, o ágina e o laríngeo, o vishuddha, que é um outro. Aí então você tem uma figura, uma estrela de 6 pontas, um hexágono, né? E no ponto do hexágono brilha um ponto. Que ponto é esse? É o cardíaco, né? Então, quando a gente fala em dores de coração, amor de coração, esse tipo de coisa, a gente não está falando com relação ao coração, a gente está falando com relação ao timo. O chakra cardíaco, que é a base da conexão do visível com o invisível, do humano com o divino, ele se assenta no timo e não no coração. Entende? Aí quando isso acontece, quando esse contato entre os dois acontece, eu tenho equilíbrio e aí tudo se altera. Quer dizer que se eu equilibro o meu timo, estou equilibrando tudo? Todos os demais, a pituitária, a hipófise, todas? Todas. É isso tudo, que fica... tudo. Então o timo seria a glândula-chave. O timo é o que separa o humano do divino, é o que separa o pai da mãe. Tanto é que é o seguinte, o chakra cardíaco ele tem 12 pétalas, quer dizer, o chakra cardíaco é a parte vital do timo. Ele tem 12 pétalas, né? Uma das 12, a primeira das 12 é a pacificação do astral. Quando você consegue pacificar essa questão toda das dores, dos amores que você sente, não no coração, no timo, né? Aí então você consegue fazer com que ele se equilibre. E são 12 pétalas no chakra cardíaco. Quando você consegue chegar nesse equilíbrio, surge mais duas, que é Forrati e Kundalini, passa a ter 14 pétalas no cardíaco. Né? Forrati e Kundalini estão ligados ao cardíaco? Se realiza Isso a consciência... Você nunca falou aqui isso também. Não, nunca, é questão da cebola, a gente vai tirando em camadas. A consciência, porque Forrati e Kundalini, eles têm consciência do seu plano, não têm consciência de existência. A eles tem que ser dado consciência de existência. E essa consciência de existência acontece no cardíaco, acontece no timo. Quando acontece isso, 2 pétalas a mais se desenvolvem, passa de 12 para 14. Quando passa para 14, surge o 8º chakra, que é o Vibhuti, que aí é o equilíbrio perfeito, né, do timo, aí já com a pineal, já com o coronal. Aí é o adepto perfeito, aí é o iniciado. Né? Aí você tem 14 no cardíaco, mais 8 no Vibhuti, que é onde se realiza o pai e mãe cósmico em você mesmo. Aí você tem 22, você realiza em você os 22 arcanos maiores. Né? Aí você é ele é você. Aí é o Atini-Atini-Atati. O um no todo e o todo no uno. Exatamente. Nesse momento, você não tem mais que estudar, você não tem mais que buscar o conhecimento, porque daí você é o conhecimento. É o momento da identidade, né? Com o todo, é quando você tem o timo de volta no equilíbrio com pineal e pituitária. Isso é a iniciação. Tem um monte atrás da telinha ali, tem um monte de gente perguntando how, como? Então, o equilíbrio do timo, ele tem que ser baseado... Então, é uma coisa muito interessante. É uma forma bem simples. Então, a gente conversou aqui agora há pouquinho, então, dos degraus das confusões do astral, né? Que é o medo, a obsessão, o regozijo. Os desejos. O satisfazer os desejos, o buscar alegria, o buscar libertação. E a diferença entre felicidade, alegria e a bem-aventurança, que é a questão do espírito, né? E usando o que você falou de início da questão da paciência. Da paciência, que é uma coisa muito importante, né? E a questão que a gente conversou antes com a Rose, que é a questão da neutralidade. Então, o segredo para que você inicie o processo de equilíbrio, né, do timo, quer dizer, que você faça com que todas as pétalas do cardíaco se realizem, a começar pela pacificação do astral, que é Kasina, K-A-S-I-N-A, que é a primeira pétala do cardíaco, é simplesmente você ter controle total sobre o plano, sobre o astral. Quer dizer assim, você não deixar que as dores e os amores do astral, só para ter um parênteses. Então, no coração, no timos, no cardíaco, se manifesta o amor universal, né? Se manifesta o amor da mãe, né? Tanto é que
Forrati. Então tem Kundalini que o homem exterioriza na criação física, né? E a mulher exterioriza Forrati na criação física. E Forrati, né, que ele é líquido, só que é mais sutil do que Kundalini exteriorizado, ele é plasmado, ele é parido, ele é fabricado no cardíaco, né, pelo timo. Forrati é fabricado no coração. Então, o amor universal é humanizado no coração e é exteriorizado na geração física. Por isso que daí sempre o homem e a mulher têm visões diferentes com relação ao que é a geração física. Então, fechei parênteses. Aí então, para que eu consiga harmonizar, para que eu consiga ter equilíbrio, para que eu consiga ficar senhor desse processo todo, né, que se manifesta nas dores e amores que se exteriorizam a partir do coração ou do timo, eu tenho que ter força, né? E aí o termo que a gente pode colocar é uma coisa muito simples, uma coisa muito massa, é intrepidez. Oh, linda palavra. Intrépido. Então, nós temos que nos transformar em seres humanos conscientes, trabalhadores a serviço da lei e da humanidade e intrépidos formidabilíssimos. Quando cada um de nós tiver intrepidez, eu não tiver dúvida, não tiver medo, não tiver insegurança, eu for senhor de mim mesmo, né? É o primeiro passo para a harmonia do timo, para o equilíbrio do timo e aí então o restabelecimento do equilíbrio da balança, que é a criação mental e a criação física ao mesmo tempo, e aí todo o sistema glandular começa a ser realimentado já com consciência. Esse é o caminho. Mas onde que a pessoa vai buscar isso? É isso que se ela tem medo é porque o medo é em razão de alguma coisa. Então você vê que hoje todos os lugares estão cheios de pessoas necessitadas, principalmente em questão de depressão, outras pessoas com questão psicológica. Isso é uma coisa muito interessante, né? Essa questão então, das fobias ou das síndromes ou dos medos ou das dores. Todos esses, assim, quando você fala de um medo ou de depressão, dessas coisas assim, na verdade não existe a depressão. A depressão, ela é um conglomerado de elementais que estão conectados em você através do seu baço. Só que conjunto de medo de todas as pessoas. Se alimentam de vitalidade do baço, só que o impacto desses seres é no timo. Entende? Aí vem a questão. Eu tenho medo, eu sou inseguro, eu tenho dúvida. O caminho, né, para você resolver essa questão toda é a intrepidez. Você tem que não ter medo, não ter insegurança e não ter dúvida. Você acha que as pessoas que têm isso tudo não gostariam de não ter? Só que é o seguinte, não, óbvio que sim. O primeiro passo é gostar de não ter. Primeira coisa. Segundo passo é saber que é possível. E terceiro passo é desejar. Né? Aí o que é o desejar? Então, assim, se eu sei, né, que o meu conceito de depressão, o meu conceito de síndrome, né, ele é um conglomerado de elementais, me instrua a respeito disso. Leio. Muito simples, primeira coisa. Bom, isso já é um caminho, perfeito. Não, e segunda coisa, Greg, a gente já conversou aqui, é o seguinte, no momento em que isso estiver acontecendo, aí você tem que perguntar, por quê? Calma. Usando já a forma que você deu de início. Assim, estou no elevador, estou com medo muito grande de elevador. Aí a pergunta é assim, tá, eu estou com medo, por quê? Primeira coisa. E segunda, calma medo. No momento que você diz calma medo, o medo ele já nunca mais vai ser o mesmo. E a gente falou aqui outra vez que sempre o medo, né, ele está intimamente e diretamente ligado à coragem, como um termômetro, né? Se você esfria, né, então você tem o máximo de frio ou o máximo de calor. Então, sempre a coragem e o medo, elas estão entrelaçadas, só que um está numa ponta mais e outro acelerado e outro menos, ou um está quente e outro está frio. Se você, então, encara os teus medos de frente, né, ou se você tem consciência que o medo está se manifestando, se você entende o que está acontecendo, né, isso é você colocar a razão como senhora da emoção, né? E aí o pacificar
essas manifestações é pacificar o astral, que é o primeiro passo para você conseguir o equilíbrio que te leva à intrepidez. Ou então, vamos fazer um caminho mais rápido ainda, né? Que maravilha que eu sempre fui um intrépido formidabilíssimo a serviço da lei. Opa, repete, que eu tenho certeza que o nosso público gosta disso. O problema é repetir. Que maravilha que eu sempre fui um intrépido formidabilíssimo a serviço da lei. O que é o intrépido? É aquela pessoa que vai, não tem medo, desafia, não sei o que, não tem dúvida, e eu vou e faço, não deu, faço de novo, não, eu vou, mas não sei, não vai dar. Esse tipo de coisa assim, porque o que impede o ser humano de realizar tudo? O próprio ser humano. Mas você tem que confiar naquilo que você está falando também, né? Você tem que falar aquilo confiando, sentindo. Não adianta que a pessoa simplesmente reproduz verbalmente e não está acontecendo nada, não, né? É que assim, quando você diz eu sou intrépido formidabilíssimo, daí a mente concreta fala assim, mas eu tive medo de andar de elevador ontem. Aí a tua própria mente concreta te desautoriza. Então, é o astral convulsionado gerando impacto no timo. Quando você diz... É a linguagem criativa, né? Exatamente. Você pega e coloca isso dentro da temporalidade, que eu sempre fui intrépido, formidabilíssimo, o lado esquerdo do cérebro e os entrelaçados do astral, eles não têm condições de acompanhar uma coisa muito extensa, porque demanda muita energia. E o sempre, ele é não acompanhável. Ele é incompreensível e, portanto, ele é gerado na sua plenitude. Se você diz que maravilha que eu sempre fui o intrépido formidabilíssimo a serviço da lei, eu gero um conglomerado de seres que são intrépidos formidabilíssimos a serviço da lei e agem aonde? Onde agem? No time. E se a gente falar isso no plural, então, potencializa muito mais. A serviço da lei, a serviço da humanidade. Que bom que nós, né? Que bom que sempre... Eu fui, né? Nós fomos. Que nós sempre fomos. Nós sempre fomos. Fui a serviço da lei ou da humanidade. E daí você pega o contexto, o grupo humano, a espécie já é humana um começo, já é um caminho. A chave, então, para se chegar no equilíbrio é você criar uma rede de proteção, né, a esse impacto que chega no chão. Primeira coisa, claro. Para deixar que ele trabalhe por si, que ele se restabeleça, que ele pare de levar pancada do astral o tempo inteiro, para que ele segregue timosina, para que volte a equilíbrio com a pineal, com a pituitária, e para que daí então você tenha contato com aquilo que você realmente é. Não quer dizer que nós não vamos errar, porque parte da razão da nossa existência é resolver as coisas de lei ainda não resolvidas, só que resolva com intrepidez, resolva com segurança, resolva sem dúvida, resolva com força, resolva com determinação, resolva usando aquilo que existe de mais puro em você, no coração, ou no timo, ou no chakra cardíaco, ou anahata, que não se queira dar, que é o quê? É o amor desinteressado, é a aspiração, assim, é o aspirar que a humanidade inteira fique bem. O que propagam aí, ninguém sabe o que é, o tal do amor incondicional, né? O amor incondicional é simplesmente se fazer com que o que você tem de latente aqui, que foi embutido em você, em termos de construção, se exteriorize. E ele se exterioriza vitalmente, astralmente, e ele cria círculos, né, de reação em cadeia que altera o próprio plano que dá origem. Nós conversamos aqui há um tempo atrás de uma fala de Devavani, Akbel, o sexto planetário, que diz assim, que um pensamento altruísta e generoso, ele não gera só benefício para o seu criador, ele concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, quando você cria alguma coisa, pensando no plano como um todo, na humanidade como um todo, não só te traz benefício, né, como altera o meio que dá origem a todos os pensamentos e, por decorrência, altera a humanidade como um todo. Ficar bem, estar bem, sem dúvida, com certezas, sem medo, isso é ser intrépido. Viu que super importante. Uma literatura a respeito ou não? Não tem. Não tem. Então, perfeito. Então, não me escrevo pedindo literatura. Não, o que pode ser lido é sobre essa questão do sistema glandular. Oculto, sim. Tem do Dr. Eduardo Alfonso, tem a embriogênese. Embriogênese, isso, do Dr. Eduardo Alfonso. Eduardo Alfonso, com L. Sim, discípulo de Blavatsky, de Rosso de Luna. Tem
Annie Besant escreveu junto com Djwhal Khul, que é um adepto. Djwhal Khul, sim. Sim, A Anatomia Oculta do Homem. Ah, sim. Esse eu tenho e posso dar para vocês. Posso mandar. E depois, também a gente já citou aqui, a gente até está conversando com o Marina, que antes de começar, sobre os tátuas, que tem a ver também com o sistema glandular, As Forças Sutis da Natureza, de Rama Prasad. Isso aí já é um livro mais difícil, As Forças Sutis da Natureza. Tem um outro livro com o mesmo nome e um autor diferente que não é o pseudônimo de um. Não, esse é Rama Prasad mesmo. Vocês só conseguem nas livrarias através de encomenda. Eu estou dizendo isso porque os nossos amigos já encomendaram às livrarias esse livro, As Forças Sutis da Natureza, de Rama Prasad. Que eu vejo que dá para encomendar. Mas já dá para começar, já está muito bom. Isso é importante. Mas é importante, sim, que independente da literatura que vocês tenham acesso, que a gente vá ter acesso, a coisa toda ela está em nós. Mas isso aí desde o tempo que a humanidade se conhece, a humanidade... antes ainda. Antes ainda. Então, o ser humano insiste em buscar fora. Essa busca pelo equilíbrio, o buscar fora, o depender de outro, né? Isso não existe. Então, esse equilíbrio ele depende única e exclusivamente de cada um de nós, e é um processo muito simples. Essa questão, assim, todas das escolas de iniciação, das escolas esotéricas, das ordens iniciáticas, ordens ocultas, secretas, não sei, aquela busca do conhecimento, independente do que seja, Grego, independente do que seja, ela só vai te dar um conhecimento que vai te levar a um equilíbrio, e o resultado desse equilíbrio é a iniciação, e a iniciação ela tem um reflexo no ser humano através de um equilíbrio do sistema glandular. Né? É só isso, mais nada. O resto tudo é fantasia. E eu tenho certeza que tudo isso aí que nós falamos hoje, você já deve ter sentido. Eu já senti, já escrevi isso em coisas que eu publiquei, esse tal de amor incondicional, eu já senti espasmos e não gostei. Não gostei, por que eu não gostei? Parece estranho eu dizer isso, porque é um negócio tão forte, o que você sente por tudo, pelo seu semelhante, pelo mundo, pelo chão, pela parede, pelo bicho, por tudo, é um negócio muito estranho. Sinceramente estou falando aqui para vocês. E com certeza vocês devem ter sentido isso que o Jorge tentou expressar através de palavras. Às vezes é muito difícil a gente transformar em palavras sentimentos. Sentimentos se expressa, não se fala sobre isso. Então é difícil você verbalizar um sentimento. Mas tenho certeza que todos vocês já experienciaram essa questão do amor incondicional. É como se alguém desse para a gente uma colherzinha de chá, como a gente diz. Olha como é gostoso essa sensação. E aí você não sabe como voltar a tê-la. É mais ou menos isso, né, Jorge? É mais ou menos isso, porque você tem face da terra, do Badagas, do Agartha. Em Agartha, né, vibra o que está em evolução, né, vibra o contato, vibra o Vayu, Itabalalai, assim, o sistema respiratório. Acima disso eu tenho o Shambhala, eu tenho a realização do todo. Então, quando você chega nesse equilíbrio, você só não sabe o que não quer, só não vê o que não deseja, só não sente o que você não quer sentir. Mas a base para isso tudo é chegar num equilíbrio, chegar numa neutralidade, para que você consiga organicamente estar preparado para a maravilha que é viver nesse mundo que a gente vive hoje, só que ninguém abre os olhos. Pois é. Porque não quer. Pois é. Bom, então, no próximo programa, nós vamos continuar e provavelmente vamos encerrar esse tema, a função oculta das glândulas endócrinas. Vamos falar sobre o que, Jorge? Aí é baço, pâncreas e gônadas e suprarrenais, as glândulas do chamado abdômen, a parte de baixo. A gente falou da cabeça, né? Sim. Agora do timo, né? Que era o principal, porque é a ligação entre eles. Agora a gente fala da parte de baixo, o triângulo inferior. E aí nós completamos isso. Se tivermos que usar outro programa, nós vamos fazer isso. É muito importante isso que a gente abordou, e por isso que você muito bem fez vários programas, porque assim, é simplesmente a chave para a iniciação do gênero humano, a caminho do 5º sistema de evolução. Não existe nada mais sublime que isso. E está organicamente dentro de cada um de nós. Só não faz quem não quer. Então, gente, foi sensacional estarmos juntos. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, com toda certeza. Jorge, obrigado. Obrigado a você. Grande abraço. Fraterno abraço, e lembre-se de ser
e serem intrépidos, formidabilíssimos, sem dúvidas. E em frente. É isso aí. Um grande abraço e até Um sempre. abraço, até sempre.